Abram as suas Bíblias, ou quem sabe o seu smartphone, no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Eu não sei na sua tradução, aí que você tem, mas na minha tradução diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Amém? Fechem os seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, acabamos de ler um texto bíblico que é a palavra viva do céu a cada um de nós aqui nessa noite. E o conselho é que precisamos ser alegres, felizes, mesmo no mundo em que vivemos. Que o Espírito Santo nos dê a compreensão que precisamos essa noite, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão felizes aqui essa noite? Levante sua mão. Amém, glória a Deus por isso. Eu sei que muita gente, quem sabe, está me vendo pela primeira vez. A boa notícia para você que está me vendo pela primeira vez é que você não perdeu muita coisa. É sério. Meu nome é Marlon, assim como o pastor acabou de me apresentar. Eu sou um diretor escolar que hoje eu sou conselheiro da Prof. Dolores. Nós somos colegas, mas eu sou um diretor de escola. Eu sou apaixonado pela educação. Eu sei que tem alguns pais aqui e desde já eu agradeço a confiança depositada na educação adventista. A educação adventista é a única educação no mundo que é redentora. Você sabia disso? Se não sabia, pode anotar aí. A única educação no mundo que é redentora é a educação adventista. Amém? O tema de hoje é um tema bem interessante, eu acho que vocês já perceberam, é sobre felicidade. O que é felicidade? Você já parou para pensar? O que é felicidade? Sabe, eu fui pesquisar aqui o que por exemplo, o nosso dicionário comum, ele fala sobre felicidade. É a qualidade ou estado de ser feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento e bem-estar. Isso é felicidade. E aí eu pesquisei alguns filósofos aí da antiguidade e também da atualidade. Para Aristóteles, felicidade é o bem maior desejado pelo ser humano. E por isso suas ações serão em direção a esse fim. Para alcançar a felicidade, o ser humano precisa pautar as suas ações na prática de ações virtuosas. Olha o que Aristóteles fala aqui. Essas ações são definidas por meio de um exercício do pensamento, de forma que justiça e razão sejam relacionadas intimamente. O ser humano, que se difere dos outros animais pela capacidade de pensar, consegue examinar as suas ações e determinar o que é justo, e assim tornar-se feliz. Para Aristóteles, a felicidade era felicidade era a finalidade da ação humana. Nietzsche, já um pouco diferente, quem sabe de acordo com a sua vivência, difere um pouquinho de Aristóteles. Ele diz assim, certa vez que ele se perguntou o que é a felicidade, ele respondeu: é o sentimento de que o poder cresce e de que um obstáculo é superado. Isso é felicidade segundo Nietzsche. Kant, na obra Crítica da Razão Prática, ele definiu felicidade como a condição do ser racional no mundo, para quem ao longo da vida tudo acontece de acordo com o seu desejo e vontade. Sócrates, assim a felicidade era o bem da alma, que só podia ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. Para Platão, a felicidade é o resultado final de uma vida dedicada a um conhecimento progressivo, até se atingir a ideia do bem. Clóvis de Barros, todos já ouviram falar? Ele define, um tanto quanto engraçado, mas ele define felicidade como aquele instante em que você gostaria que não acabasse. Felicidade é aquele instante, aquele momento que você
não gostaria que acabasse. E para Mário Sérgio Cortella, felicidade é a percepção da abundância da vida. Em algum livro ele apresenta assim como felicidade como sendo, ele usa uma palavra, transbordamento, isso é felicidade. Mas nós estamos numa Semana Santa, onde o tema é a vitória. A vitória por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. E será que a Bíblia ela apresenta algo sobre a felicidade? Segundo a Bíblia. Me ajudem aí, meus amigos, aí. Eu acho que voltou. Isso, apresentação. Próximo slide aí. Será que encontramos felicidade na Bíblia? Felicidade apocalíptica, já pensou? O livro do Apocalipse, aquele livro assim que muitos têm medo. Uau, Apocalipse. Será que existe felicidade no livro de Apocalipse? Quero dizer para você que existe muitas bem-aventuranças, que nada mais é do que felicidade. Olha só, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. E bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus, Apocalipse 19, versículo 9. Mais um texto de Apocalipse 26. Bem-aventurados os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Sabia que Apocalipse fala que a morte foi vencida em Cristo Jesus, amém? Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você. E os evangelhos? Vamos em Lucas 11, 28. Ele respondeu, antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Feliz, e olha, e o Sermão do Monte? As bem-aventuranças, né? Que cada bem-aventurança a gente pode trocar simplesmente pela palavra felizes. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, e assim por diante. Maravilha. Somos chamados não apenas para viver as verdades bíblicas, mas também para protegê-las e divulgá-las. Sabem, todo professor ele gosta de passar a tarefinha de casa. Então eu quero que você anote aí uma tarefa de casa para você ler com a sua família. Se você quer ter sucesso, se você quer que seu filho tenha sucesso, seja um camarada muito bem sucedido e tenha felicidade plena, Josué capítulo 1, dos versos 1 a 9, ok? Anote aí, tarefinha de casa. Não é só o seu filho que vai ter a tarefa não, você também. Leia com a sua família. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9, é o segredo da felicidade, o segredo de ser bem-sucedido. Eu sou pai de, a gente brinca lá em casa, de 2 filhos únicos, um com 15 e outro com 25. Realidades completamente diferentes. Mas nós como pais, nós queremos que nossos filhos sejam bem-sucedidos. E mais, que eles sejam melhores do que nós. É verdade ou não é? Essa é a nossa oração diária. Então leia esses versos com seus filhos. Olha, vamos voltar um pouquinho então para o Antigo Testamento. O que o livro de Salmos apresenta sobre felicidade. Felizes ou bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Glória a Deus por isso. Só que,
para que a gente descubra um pouquinho mais o verdadeiro sentido, o real sentido de ser felizes, da felicidade, nós precisamos responder essas perguntas. E eu quero que você reflita agora. Por que você nasceu? E por que você está aqui? 2024? Por que você está aqui? Por que você nasceu e por que você está aqui? Ontem eu fiz 2 perguntas também. Quem era Jesus para você? E quem era você? E hoje as perguntinhas são essas. Por que nós nascemos e por que estamos aqui? Sabe de uma coisa? Se você não sabe, anote aí. Para os que são pais de filhos que estudam na educação adventista, o que eu vou falar a partir de agora é o resumo da filosofia da educação cristã, filosofia da educação adventista. Por que nós nascemos? Por que estamos aqui? Em primeiro lugar, para a adoração. Você sabia que você foi formado? Ontem nós lemos aqui o Salmo 139, versos 13 em diante, que na minha tradução, aqui na linguagem de hoje, é interessante porque diz que antes mesmo de sermos formados, os ossos serem formados na barriguinha da nossa mãe, Deus já nos amava e já tinha planos para a gente, amém? Nós fomos feitos para adoração. No nosso DNA existe a adoração, você sabia disso? E mais, sabia que agora nós estamos adorando? Sabia que daqui 5, 10 minutos nós estaremos adorando? Sabia que ao ir para a sua casa durante a viagem no carro, você está adorando? Sabia que ao chegar em casa você também está adorando? Sabia que ao pegar o controle da TV e ligá-la, você está adorando? Sabia que ao manusear o celular você está adorando? Sabia disso? Nós adoramos 24 horas. 24 horas por dia. Nós fomos feitos para adoração. O único problema é o seguinte: quem nós estamos adorando? Quem venceu por nós? Cristo Jesus? Sabe, uma vez conversando com um amigo, ele disse assim: Marlon, nós somos aquilo que nós vemos, nós somos aquilo que nós contemplamos. E realmente, muitas vezes nós adoramos, mas adoramos outras coisas. E o único que é digno de adoração é Deus. Eu gosto muito de futebol. E eu lembro na Copa de 2002, partida final, quando o Ronaldinho Fenômeno entrou em campo com aquele tupetezinho do Cascão. Quantos lembram? Uau! Sabia que no dia seguinte, milhões de pessoas no mundo afora, crianças, queriam cortar o cabelo igual ao do Ronaldinho. Quem nós estamos adorando? Quem venceu por nós? Quem morreu por nós? Os nossos filhos, o que eles estão adorando em casa quando manuseiam a internet? Você sabe que a internet vai do céu ao inferno. Vocês estão cuidando? Eu tenho certeza que Deus não está alheio a isso, Ele está ajudando você nessa árdua tarefa de educar. Não é fácil, mas nós fomos feitos para adoração. E olha o que a Bíblia diz, Isaías 43, verso 21, este é o povo que criei, para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Olha o que diz a carta aos Efésios 1, versículo 11 e 12. Olha que interessante. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo.
Outro texto, e esse é clássico, esse você sabe também, Romanos 8,36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, àquele eternamente. Amém. Mas Marlon, são duas coisas, por que nós nascemos e estamos aqui. A primeira é a adoração, e a segunda sabe o que é? Levar pessoas aos pés de Cristo. Que pessoas? Todas. Que pessoas? Todas. Os seus filhos aos pés de Cristo, o seu cônjuge aos pés de Cristo, os seus amigos aos pés de Cristo, os seus colegas de trabalho aos pés de Cristo, os seus colegas de escola aos pés de Cristo, até mesmo aquelas pessoas que é difícil a gente colocar a mão no ombro. Nós às vezes não curtimos muito algumas pessoas, até mesmo essas. Você deve levá-la aos pés de Cristo. Mas Marlon, de que forma então nós podemos levar essas pessoas aos pés de Cristo? Simples assim, como Jesus fez, amando. Amando. Sabem, meu filho hoje, o mais novo, está com 15 anos e ele estuda em um de nossos internatos, lá no IAESC, Araquari, pouco antes ali de Joinville. Aliás, me ligou hoje, faz um mês que está lá, vegetariano, está louco para comer uma carninha, me ligou, pai, vem me buscar rápido. Sabe, nós aprendemos com os nossos filhos. E quando ele tinha 5 anos de idade, ele me deu a maior lição de amor que eu acho que eu pude ouvir de alguém. Eu morava em Joinville, saí da escola, estava me dirigindo até a minha casa, quando eu parei em um mercadinho, mercado pequeno assim, parei, ele estava comigo, só eu e ele no carro, desci com ele, comprei algumas coisas e tal, voltamos felizes para o carro, coloquei ele na cadeirinha. Quando eu fui dar a partida do carro, alguém bate no vidro. Eu olho um andarilho, todo maltrapilho, mal vestido, cheirando mal. Eu abaixei o vidro do carro. Ele disse assim, me dá um dinheirinho. E eu disse assim, eu não tenho. Ele saiu, eu ergui o vidro, bati o arranque. Quando eu bati o arranque, eu ouço uma voz assim, pai, eu não entendi. Por que você não ajudou aquele moço? Aí a gente quer explicar coisas para a criança, né? Nós adultos a gente quer. E aí eu fui, filho, porque ele era um bêbado. Aí ele assim, pai, mas eu não entendi, o que é ser bêbado? Aí começa a faltar palavras, né? A gente, tá filho, e aí comecei ali, fiz toda uma volta, aí falei assim, terminei a frase dizendo assim, quem toma bebida alcoólica em demasia e tal. Aí ele assim, pai, eu não estou entendendo, o que é bebida alcoólica? E aí eu comecei a ficar nervoso, porque a gente às vezes, quando a gente quer se livrar da situação, a gente fica nervoso, né? Hoje é mais tranquilo que a gente dá o celular. Não deve ser assim, viu? Não deve. Mas eu queria chegar em casa rápido, porque eu queria que aquilo acabasse. Dobro a primeira esquina, eu digo, puxa vida, ele está satisfeito. Daqui a pouco, de novo, pai, eu ainda não entendi, pai, por que você não ajudou ele? Aí eu digo, filho, e aí eu lembro que nas últimas quadras, chegando em casa, eu tentei uma história assim, que se fosse para um adulto, eu acho que você ia até ficar convencido. E aí, certo de que ele estava convencido da resposta, eu entro na garagem de casa, estaciono o carro, e sabe quando você quer descer rápido do carro, desliga, e quando eu abri a porta, ele assim, pai, aí eu já estava em casa, digo,
Eu ainda não entendi, Pai, o porquê que você não ajudou. Eu tinha naquele momento duas reações. A primeira de um gaúcho impetuoso e às vezes bravo, impulsivo. Poderia ter dito assim: filho, psst, nem um pio mais, chegamos em casa, vai brincar com as tuas coisas e acabou. Chega, não aguento mais. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração e como é bom quando os filhos falam a nós através de Deus. E eu parei, desci, tirei ele do carro e disse assim: filho, vem aqui. Sabe por que você não entendeu? Porque o pai está errado, filho. O pai está errado. Nada, tudo isso que o pai falou você não entendeu porque você é puro. Você é puro. E sabe, em nenhum momento na Bíblia, nenhum momento, eu percebo Jesus impondo as mãos assim nos pastores, nos sacerdotes, nos fariseus e dizendo assim: sejam como esses homens aqui. Mas eu percebo um Jesus impondo a mão sobre as crianças e dizendo assim: se você adulto não se tornar como elas, você não vai entrar no reino dos céus. Se torne como uma criança. Uau! Amigos, você pode fazer muito com o pouco que você tem. Eu sei que eu falo, quem sabe, nessa noite para alguém, algum pai, alguma pessoa que está passando por dificuldades. E quem sabe já errou com os filhos e quem sabe também, puxa vida, tem até cicatrizes do passado e que não consegue ser feliz de verdade. Eu quero dizer para você que Deus está do seu lado. Ele não está alheio a essas coisas que estão acontecendo com você. E se você tem cicatrizes, lembra que no céu, só Jesus terá cicatrizes. Só Jesus. Porque Ele morreu por mim e por você. Eu quero encerrar esse momento convidando os amigos que cantaram no início para cantar uma música agora muito especial que fala exatamente sobre o céu. Que você possa ter essa esperança de um dia morar com Jesus nas mansões celestiais. Não só você, mas toda a sua família. Toda a sua família. Isso é ser feliz. Saiba que você e eu, nós nascemos para viver eternamente. Nunca esqueça disso. Eu e você, nós nascemos para viver eternamente. O pecado veio para nos aprisionar, ter um afastamento de Deus, mas Deus não desistiu de nós. E Ele quer nos levar para morar com Ele a eternidade. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Convido que aqueles que quiserem volte amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre um povo bem interessante, um povo escolhido por Deus. E quem sabe você queira fazer parte desse povo também. Amanhã, no mesmo horário, 7h30, nós estaremos começando aqui. Ouça essa canção e ao final nós iremos orar, pedindo uma bênção especial a todos nós.
Tá bom. Vitor, vamos cantar junto com a congregação, então. Deu um probleminha técnico ali. Eu tentei. A gente tem que aproveitar, né? Os camaradas são bons mesmo. Mas você tem algo para tocar aí para que eles cantem junto com a congregação? Sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar, e desse bom lugar já posso desfrutar. Multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. Posso ficar em pé? Enquanto vejo mãos se unindo, É a congregação unida, louvando ao nosso Deus. Cantando um hino, Ouço anjos, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. essa parte você conhece, o céu é aqui. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo
é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Senhor nosso Deus, o céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Que na nossa casa, no nosso lar, nós possamos ter Jesus, e por consequência disso, que o céu se faça presente na nossa casa. Despeça-nos, Senhor, agora para os nossos lares, certos da presença dos santos anjos, e nos traga amanhã novamente até a Tua casa de oração. Nos abençoe hoje e sempre, por Jesus. Amém. A mensagem de hoje, o primeiro texto da noite, está no livro de Romanos, capítulo 8. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou no seu smartphone. Às vezes eu costumo desafiar as pessoas dizendo assim: abre aquele aplicativo que você mais usa durante o dia, chamado Bíblia. Meu telhado é de vidro também. 80% do meu trabalho é em cima do WhatsApp. Meu telhado é de vidro. Romanos, capítulo 8, agora os versos 38 em diante, diz assim: pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Eu convido você a fechar os olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, escolhemos um texto bíblico para começarmos aqui essa noite, e a palavra viva de Deus para cada um de nós. Muitas vezes nos sentimos tristes, até mesmo abandonados, mas esse verso, ele nos traz a certeza de que nada irá nos separar do amor de Deus. Te louvamos, ó Pai, pelas bênçãos recebidas até aqui, e que o Espírito do Senhor possa pairar entre esses bancos, nos trazendo a paz que vem de Cristo Jesus. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Minha terceira noite já, alguns eu já estou me sentindo família já. Já estamos juntos aí desde domingo à noite, mas para você que está chegando hoje aí, seja também muito bem-vindo. Que a paz de Cristo possa habitar no coração de vocês.
Sabe, Paulo, quando apresenta a paz de Cristo, é paz em meio à tempestade mesmo. Mas essa paz que eu desejo a você e a sua família. Você que está em casa também nos assistindo através das redes sociais, que possam sentir o abraço desse Deus maravilhoso também. Vamos começar? Hoje o tema é um tema bem interessante e eu já costumo começar sempre com algumas perguntas. O tema de hoje vem falando sobre um povo de Deus. Você sabia que Deus tem um povo? Sabia que Deus tem um povo escolhido? Mas antes eu quero fazer uma perguntinha básica agora para vocês. Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo? Minha esposa, por exemplo, não pode rato. Olha, ela não consegue hamster, nada que... Eu conheço até um colega meu, bem mais forte, mais alto do que eu, e tem fobia barata. Diz que na casa dele quem mata é a esposa mesmo. Ele não tem vergonha, é fobia mesmo, é coisa... Você tem medo de alguma coisa? Tenho certeza que tem, alguma coisa você tem. Sabe, eu estava lendo um estudo aí, com alguns psicólogos, e eles apresentaram a seguinte situação. Todas as fobias que nós encontramos no mundo hoje, na atualidade, todas as fobias, elas são provenientes de 3 tipos de medo somente. Todos esses medos que existem hoje no mundo inteiro são provenientes de 3 tipos de medo. E sabe quais são? Olha que interessante. O primeiro deles, medo de barulho. Isso acontece nos primeiros instantes de vida do ser humano. A criança, logo quando nasce, ela tem muito medo de barulho. Os primeiros dias, os primeiros meses, ela tem medo de barulho. Outro medo é o medo de cair. E isso a gente pode acompanhar muito, principalmente quando as crianças estão aprendendo a caminhar, né? Eles caminham assim, né? A criança, ela tem medo de cair. Agora, o último medo, esse sim é o medo que ele nos acompanha aí ao longo, muitas vezes, da nossa vida. Se acentua na área infantil e também na área idosa da vida. Mas é uma sensação terrível, que é o medo de ser abandonado. Todas as fobias do mundo hoje são provenientes desses 3 tipos de medo. Sabe de uma coisa? Se você me perguntar assim, o que você comeu ontem, que roupa você vestiu, eu tenho dificuldade, às vezes, memórias curtas assim, mas algumas coisas que aconteceram na minha infância jamais esquecerei. É verdade ou não é? Não tem coisa que marca a gente? Tem coisa que marca a gente. E essa sensação de ser abandonado, de ser esquecido, eu senti pela primeira vez com 3 aninhos de idade. 3 anos. Sabe, o meu pai, eu amo aquela criatura. Pensa num camarada que ama o pai, sou eu. Um cara fantástico, um coração tremendo. Mas ele tem um pouquinho de déficit de atenção. Quando eu tinha 3 aninhos de idade, ele me esqueceu em um posto de gasolina. Pode rir à vontade, não tem problema. Chegamos no posto de gasolina, o frentista veio, começou a abastecer o carro, ele desceu para conversar com o dono do posto. Eu, garoto, 3 aninhos de idade, olho para o lado, uma retroescavadeira enorme, fazendo um enorme buraco. Imagina, 3 aninhos, vendo uma retroescavadeira, era uma nave espacial, era uma loucura. Eu desci do carro e fui pé por pé, me aproximei daquele enorme buraco e fiquei ali contemplando aquela máquina. E fazia os buracos ali, terra para um lado, para o outro. Quando de repente eu olho para trás, cadê o meu pai? Meu pai foi embora. Mas como se não bastasse isso, ele chega em casa, a minha mãe contando a história depois, ele chegou em casa, a minha mãe assim, Paulo, cadê o Marlon? Ele assim, que Marlon? Nosso filho, Marlon, pequenininho. Tá, mas quem que tem o Marlon? O Marlon saiu com você, pá. Saiu comigo.
Saiu, não saiu, e aquela briga, onde é que está o Marlon? Saiu, não saiu, de repente eu chego pleno de táxi em casa. Cidade interior, meu pai era mais conhecido que jogo de carta. O dono do posto chamou o pessoal assim, olha, você é filho do Paulo, ó, mora assim, 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 assim. Chega em casa de táxi. Aliás, eu tenho uma familiaridade muito grande com táxi. Quando a minha mãe ela estava prestes a me receber nesse mundo, meu pai estava viajando e ela foi de táxi para o hospital fazer a cesariana. É por isso que eu tenho dificuldade de aceitar o Uber. Estou brincando, capaz. Isso aí é a gente. Mas a sensação de estar abandonado, gente, é a pior sensação do mundo. Do mundo. Volto a dizer para você, se acentua-se aí na parte infantil, nesses primeiros anos de vida, mas também, quando a pessoa fica idosa, também sente isso de maneira muito forte. O senso de estar abandonado. Por que eu comecei trazendo aqui essa experiência pessoal? Porque hoje o tema, ele vem falando exatamente sobre um povo escolhido, e esse povo escolhido, ele não é abandonado por Deus. Jamais será. Olha só o que diz Apocalipse 12, versículo 17. O livro do Apocalipse, para quem não conhece, para quem não é familiarizado, é um livro que muitas vezes a gente fica, parece um filme de terror, mas não é nada disso. Tem a parte histórica, a parte escatológica, é algo muito interessante. E temos simbologias assim, que a própria Bíblia explica o que significa cada uma delas. Esse texto diz assim, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Dragão nós sabemos quem é, Satanás. A mulher, o livro de Isaías traz, principalmente capítulo 55, que é a igreja, é o povo de Deus. Mas ali tem algo interessante, e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela. Ou seja, o povo remanescente é aquele povo que sobrou. Que povo é esse? Será que está falando aqui de alguma religião? O que vocês acham? Não, de forma alguma. Sabe por quê? Na realidade, quando João escreveu isso aí, exilado na ilha de Patmos, aí, foi o final da vida dele ali, 90 e poucos anos de idade, 90 anos depois de Cristo, mais ou menos assim. Não existiam as religiões de hoje, ou as denominações de hoje. Esse é um povo que ele está espalhado na igreja invisível de Deus, amém? A igreja invisível de Deus. Mas que povo é esse? É os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Olha que interessante. Durante a trajetória bíblica, se pegarmos o livro de Gênesis, nós encontramos a primeira família que foi remanescente. Lembram da historinha do dilúvio? Lembram? Um camarada chamado Noé, chamado de louco por muitos, porque pregou durante tanto tempo, nunca havia chovido na vida, e aí se preparem, vamos fazer um grande barco e tal, aquela história toda. Ele foi um remanescente, porque quem entrou na arca? Ele, os filhos e as noras. O povo remanescente permaneceu fiel, pregando a palavra de Deus, fazendo o que era correto, em um mundo onde os valores estavam completamente invertidos, parecido com os dias atuais. Aí nós vemos a história de Daniel também, uma história clássica aí. Sabemos que Nabucodonosor saqueou a cidade de Jerusalém, e ele não só levou os pertences, levou algumas coisas lá para a Babilônia, mas ele chegou para o seu servo e disse assim, olha, eu quero alguns jovens, mas aqueles jovens assim, top. Não podia nem ter defeito físico, inteligentes e tal, porque qual era a estratégia? Trago esses jovens para cá, dou tudo de bom, de melhor para eles, um bom estudo, eles aprendem uma língua, para que a gente daqui 3 anos, era mais ou menos os estudos na época lá, eles possam ir até assumir alguns cargos aqui na nossa província aqui. Daniel e seus 3 amigos chegaram, a primeira coisa, não, mas nos alimentar dessas coisas do rei aí, não, mas nós fomos criados de maneira diferente, tem algumas bebidas a gente não pode beber assim não.
Algumas comidas também não. E aí eles não quiseram. O responsável ali, que era muito amigo já de Daniel, e Deus ele protege o povo dele, ficou até com pena de Daniel. Puxa vida, mas olha, o rei não vai gostar muito disso aí, mas eu vou tentar então alguma coisa. Aí Daniel assim, não, vamos fazer só um trato então. 10 dias comendo só alimentos naturais, e depois de 10 dias então, nos compare com os outros, para ver se nós estamos mais fracos ou não, porque essa era a preocupação. E aí nós vemos a história, isso está no capítulo 1 do livro de Daniel. O resultado depois de 10 dias, sabe o que o rei e os sábios da época entenderam, fazendo os testes todos, que eles estavam mais saudáveis, e eles eram 10 vezes mais inteligentes do que o mais inteligente da Babilônia. Só um pouquinho. Ilha de Florianópolis. 10 vezes mais inteligente do que o mais inteligente aqui da ilha de Florianópolis. Mas como se não bastasse, a vida dele se passou por altos e baixos aí, mas ele sempre se mantendo firme, adorando o único Deus verdadeiro e tal. A gente sabe da história. E Deus o livrou da cova dos leões, sim ou não? Fantástico. Os amigos da fornalha. Deus tem um amor especial para esse grupo de remanescente. E a história de Daniel é uma história muito interessante também. Olha só o que diz o livro Educação, vocês que são pais. O livro Educação é o livro que norteia a filosofia pedagógica adventista. É baseado nesse livro aí. O tema central é a Bíblia, mas fora a Bíblia nós temos esse livro aqui, que muitas coisas são extraídas da própria Bíblia. Olha só o que diz nesse livro aí, na página 57, terceiro parágrafo. A maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros, honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever quanto a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Como que estamos vivendo hoje? Sabe, Rui Barbosa já dizia assim, estou aqui falando com as minhas palavras agora. Chegará um dia em que eu terei vergonha da honra, da verdade, do que é honesto. E eu brinco que Rui Barbosa, ele foi profeta sem saber. Hoje os valores estão completamente invertidos. Hoje aquilo que é certo você não pode nem defender porque pode dar problema. Esse é o lixo de mundo que nós estamos vivendo hoje. E não se acostumem com isso, não. Cuide dos seus filhos. Louvado seja Deus porque vocês têm o privilégio de tê-los numa educação cristã. As coisas aí fora estão cada vez pior. Eu acompanho dia a dia. Mas eu louvo a Deus porque vocês acreditam no melhor. E muitas vezes se privam de algumas coisas para que os filhos estejam na educação adventista. O mundo precisa de homens de valores, né? O remanescente, ele nasce no coração de Deus e é objeto da terna afeição do Pai. O remanescente se torna representante do amor de Deus. Ontem nós encerramos falando sobre o amor, que é um dos atributos nossos e é o que a gente precisa desenvolver aqui nessa terra. Mas uma coisa nós devemos ter sempre em mente: nada que brota do nosso coração é bom. Eu vou repetir, eu sei que dói, mas é real. Nada do que brota do nosso coração é bom. A Bíblia diz que o meu coração e o seu, ele além de ser enganoso, é altamente corrupto. É a nossa natureza. Então, se quisermos amar alguém, se quisermos refletir o amor de Deus às outras pessoas, o que nós precisamos ter? Familiaridade com a fonte do amor, que é Deus. Deus, sim, é amor na essência. E se nós estivermos ligados a Ele, automaticamente nós estamos amando as pessoas também. Deus nos pede para compartilhar a sua mensagem de amor. Livro de Isaías, olha que legal.
Isso vem duas perguntas depois de uma afirmação. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo, não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Isso é amor. E Mateus, capítulo 28, vem o chamado à missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim. É interessante que muitas vezes a missão a gente pensa assim, tudo bem, eu como povo remanescente, como povo escolhido de Deus, como aquele que tenta fazer o que é correto, eu preciso levar a mensagem também? Sim. Mas não precisa ser além-mar. Leve a mensagem para dentro da sua casa. Deus diz no livro de Apocalipse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, isso é uma dificuldade, porque às vezes a voz do mundo está tão alta que a gente não ouve a voz de Deus. Mas se alguém ouvir a minha voz, Deus diz assim, ó, eu quero entrar na sua casa, eu cearei contigo, eu vou transformar a sua vida e a vida da sua família, amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Vamos pregar, vamos falar da mensagem, vamos defender o que é correto, nossa família, os filhos, cônjuge, amigos, vizinhos, não podemos ficar calados mediante essa maravilha que Deus tem através de Jesus Cristo. Semear misericórdia também é um ato do povo remanescente. O mundo conhecerá também o povo remanescente, porque é aquele povo que, como diz Provérbios, como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. E também o livro de Apocalipse fala, 18:1, até que a terra seja iluminada com a sua glória. Até que a terra seja iluminada com a sua glória. Esse texto de 1 Coríntios 13, finalzinho também que vem falando sobre o amor. Olha só, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Ame. Ame de todo o coração. Sinta o amor de Deus por você e reflita esse amor às pessoas. Você será feliz. Ontem nós aprendemos isso. Você será feliz se você amar alguém. Sabia disso? E eu encerro fazendo esse convite para vocês aí. Seja parte desse remanescente fiel. Faça parte dessa igreja invisível de Deus, que está espalhada por todos os lugares. Eu posso estar falando aqui nessa noite para algum católico, alguma pessoa da Assembleia de Deus, batista, presbiteriana, eu não sei qual a sua religião. Mas eu quero que vocês olhem para mim e saibam de uma coisa: nós podemos não parecer fisicamente, mas somos filhos do mesmo Pai. Nunca esqueça disso. Você é meu irmão em Cristo. E eu quero participar desse povo fiel aí que luta e lutará até os últimos dias pelo que é certo. Eu queria que você participasse também. Ame as pessoas. Sabe, é interessante quando a gente vê as histórias bíblicas, os milagres acontecendo biblicamente falando, mas sabe o que mais mexe com a gente? É, por exemplo, eu entrar aqui hoje, um pouquinho antes de me sentar aqui à frente, e eu fui procurado ali pelo Paulo, um amigo que eu conheci essa semana aqui. E o Paulo, ele trouxe essa chave desse carro aqui para mim, aqui, ó. Ele não me deu de presente, tá, Paulo? Mas ele contou uma história que eu quero dividir com vocês. Faz 2 anos,
roubaram esse carro do Paulo. Paulo ele estava se mudando aqui para Florianópolis, Belém do Pará. Há 2 anos atrás roubaram esse carro dele aqui. Nunca mais ele teve notícia. Culto de quarta-feira, ele vinha de vez em quando aqui na igreja, pedia oração, orava a Deus: Senhor, dá um jeito, ou traga o carro, ou apareça o carro, ou sei lá o que o Senhor pode fazer. Mas hoje ele está agradecido, feliz, porque depois de 2 anos, ele recebeu a notícia, recebeu uma ligação, achou que fosse um trote, e a pessoa dizendo do outro lado da linha assim: olha, o seu carro apareceu. Ele: o quê? 2 anos depois? Sim. Apareceu aonde? Foi roubado em Belém, apareceu em Palmas, no Tocantins, é isso, né? 17 horas de viagem, mais ou menos isso. Pasmem, carro intacto e com o tanque cheio. A gente tem que sorrir mesmo, a gente tem que sorrir ou não. Isso é felicidade demais. Isso é os milagres que Deus faz hoje, os dias de hoje. E no final desse sermão, eu quero fazer uma oração especial de agradecimento. Viu, Paulo? Pelas bênçãos recebidas. Deus, Ele nos atende, gente. Deus, Ele não esqueceu de você. Assim como lemos no início, Deus ama você e nada irá separar o amor de Deus por você. Você é a obra-prima da criação, entenda isso. Você é a obra-prima da criação. Mas quem sabe algum pai pode dizer assim: mas Marlon, você não me conhece. Eu não tenho sido um bom pai, um bom esposo, eu não tenho sido um bom colega de trabalho. Eu quero dizer para vocês o que eu falei ontem ou anteontem. Na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, diz assim: que já não há condenação aos que estão em Cristo Jesus. Nada do que você tenha feito até aqui vai fazer com que Deus ame menos você. Deus ama você. E se você quer fazer parte desse povo, peça perdão, ore a Deus. E eu quero encerrar justamente cantando uma música que fala sobre isso. Essa música é uma oração. É um pedido de perdão a esse Deus maravilhoso e para um recomeço na minha vida. E eu desejo para você também esse mesmo sentimento. Podem colocar. Fique em oração, meditando na letra dessa música. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir um teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Desce tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pode diminuir bem o volume, tá? Do microfone. Tira o médio um pouquinho, senão vai dar muita microfonia. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei,
sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Amém? Podem ficar em pé? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que está nos céus, estamos, Senhor, neste momento, encerrando essa programação e queremos encerrar com uma oração, porque sabemos que é dessa forma que nós alcançaremos a vitória. É através da comunhão contigo, através da leitura da palavra e também das orações. Eu peço, Senhor, uma bênção especial sobre cada família aqui representada. Cada pai, cada filho, cada cônjuge. Que a paz de Cristo possa habitar no coração dessas famílias, ó Pai. Mas em especial eu oro essa noite pela família do Paulo, que recebeu essa bênção de ter o carro de volta depois de 2 anos, Senhor. É maravilhoso quando nós percebemos o teu maravilhoso cuidado, o teu amor incondicional por cada um de nós. Mesmo não merecendo, pecadores, falhos, quando nós clamamos por socorro, o Senhor se inclina, ouve e responde às nossas orações. Despeça-nos, Senhor, agora, mais uma vez para os nossos lares, certos da presença dos santos anjos. Que a nossa casa seja iluminada pela tua glória. Pedimos essas bênçãos, não que haja em nós algum mérito, porque os méritos são de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. O texto para começarmos hoje está no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25, versos 12 e 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 12 e 13. Aqui na tradução da minha Bíblia, diz assim: O noivo respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e nem a hora. Eu convido a vocês que fechem os seus olhos mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, com a Bíblia aberta. Mas queremos não só abrir a Bíblia, mas abrir o nosso coração para a mensagem dessa noite. Que o Espírito do Senhor possa permanecer entre nós, nos dando discernimento, sabedoria e vontade de mudar
se preciso for. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Todos felizes? Já aprenderam essa semana que precisamos ser pessoas felizes, né? Felicidade, coisa maravilhosa. Eu louvo a Deus porque você resolveu mais uma vez estar aqui essa noite. Não é fácil durante a semana, atividades, negócios, estudos, dedicarmos um tempo para estar na casa do Senhor. Então eu fico muito feliz por ver a igreja repleta aqui de pessoas que estão nada mais, nada menos dizendo assim: Senhor, nós te amamos. E estamos aqui para reconhecer o que o Senhor fez por cada um de nós. Você que está em casa também, sinta-se abraçado por esse Deus maravilhoso. Da mesma forma que nós estamos recebendo o mesmo abraço aqui na nave central da igreja. Neste momento, antes de entrarmos na história da noite propriamente dita, eu convido o Eliezer. O Eliezer tem uma mensagem musical. E essa mensagem ela fala diretamente sobre a cruz de Cristo e como nós somos salvos pela contemplação. Nós precisamos, através da cruz de Cristo, ter um direcionamento na nossa vida. É uma música muito linda que você, por favor, seja abençoado prestando atenção na letra e nessa melodia maravilhosa. Certa tarde pela rua eu andava, encontrei um menino que chorava sem parar. Tão perdido estava, nem seu nome lembrava. Era tarde, começava a chover. Perguntei-lhe do lugar onde morava. De repente lembrou-se de uma igreja e uma cruz. Seu olhinho se abriu e o menino sorriu. Se eu puder ver a cruz, acharei o meu lar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Tanto tempo se passou e eu me perdi. Me afastei do meu mestre, pela vida caí. Em minha angústia chorei quando a cruz avistei. E hoje eu sou de Jesus, pois encontrei sua cruz. Mostre a cruz
e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar, meu doce lar. Amém? Amém. Que música maravilhosa. Também agradeço desde já a participação dos alunos. Essa música Foi por Amor. Mexeu comigo, né, prof? Mexeu demais. Parabéns aí aos pais que confiam os seus filhos aqui na única educação no mundo que é redentora, que é a educação adventista. Louvado seja Deus por essas escolhas. Volte lá agora no livro de Mateus, capítulo 25, e nós vamos ler agora toda uma história, uma parábola que Jesus disse aos discípulos, e o mesmo Jesus quer dizer essa noite para cada um de nós, quer contar as mesmas lições para cada um de nós. Vamos lá, capítulo 25, agora vamos do verso 1 em diante. Aqui na minha Bíblia, a tradução diz assim: Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será comparado a 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite, ouve-se um grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, depois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas, elas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Verso 11, mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e qual será a hora. Jesus, ele gostava de contar histórias. Na Bíblia nós temos algumas parábolas. Jesus gostava de pegar realidades vividas na atualidade, naquele momento, naquelas circunstâncias, e transformá-la aí em uma história que os discípulos pudessem entender o que ele gostaria de dizer assim profundamente. Naquele entardecer, Jesus estava ao pé do Monte das Oliveiras.
E ele gostaria de expressar para os discípulos algo sobre o céu. Ele queria falar sobre a volta de Jesus. Ele queria falar de amor. E ele com os discípulos olhando ao pé do Monte das Oliveiras, ele olha ao longe e percebe uma casinha iluminada por dentro e por fora. Quando ele olha essa casinha, ele percebe assim, puxa vida, lá provavelmente deve estar acontecendo uma cerimônia de casamento. Como que funcionava as cerimônias de casamento na época de Jesus? O noivo, ele preparava a casa por dentro e por fora, toda iluminada, saía em cortejo até a casa da noiva, pegava a noiva, os familiares, voltava até a casa que estava toda prontinha, iluminada, e ali começava a festa do casamento na época de Jesus, e essa festa poderia durar até 3 semanas. Esse era mais ou menos um contexto de casamento na época de Jesus. O casamento era algo tão sério, que existia divórcio para noivado. E quando ele olha essa casinha, ele lembrou assim, puxa vida, esse é o momento certo para explicar melhor para os discípulos sobre o amor, sobre o que eu sinto por eles e sobre o encontro que eu quero ter com eles. Sabem, na época de casamento, os casamentos na época de Jesus, não existia penetra, não existia furão, eu não sei como que vocês chamam aqui, quando a pessoa vai para a festa sem ser convidado, sabe? Bicão, furão, penetra e tal. Não existia isso na época dos casamentos de Jesus, sabe por quê? Porque para você fazer parte do casamento, bastava estar com a sua lamparina acesa. Porque no momento do cortejo até a casa da noiva e na volta para a casa do noivo, se você estivesse com a sua lamparina acesa, era só acompanhar o cortejo. Você era automaticamente convidado para o casamento. Olha que bacana. Por outro lado, olha a quantidade de pessoas que poderia ter, né? Já pensou? Era mais ou menos assim o casamento. Nós sabemos que essa parábola ela tem alguns significados. O noivo, quem é o noivo? Me ajudem aí. Jesus é o noivo. Quem são as 10 virgens? Quem são as 10 moças? Quem são? Agora apertou um pouquinho? Quem são? São os meus irmãos da Igreja Católica? São os irmãos adventistas? São os presbiterianos? Os batistas? O meio evangélico da Assembleia de Deus? Quem são as 10 moças? Todos nós! Nós somos irmãos em Cristo! Somos irmãos em Cristo. É a chamada igreja invisível de Deus. Essa é a igreja invisível. Fiéis cristãos em todos os lugares, em todas as denominações. Você é amado por Deus assim como eu, assim como qualquer outra pessoa. Então as 10 moças, elas representam nós. Só que nós percebemos uma diferença entre as duas moças. 5 eram ajuizadas. Por que elas eram ajuizadas? Porque elas tinham azeite de reserva, azeite de sobra. 5 tinham um azeite só para o gasto. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Só para o gasto não presta para nada. Sabe por quê? Imagine você me convidando para ir almoçar na sua casa. Aí chega lá na sua casa, eu, a minha esposa, meus filhos. Você serve aquele banquete e eu chego e começo a comer e a beber, me deliciar com aquilo tudo, mas eu não digo uma palavra. E aí você começa a ficar até preocupada. Terminamos ali de almoçar, você vem com a sobremesa.
puxa vida, gordinho como eu adora uma sobremesa. E aí eu começo a comer, a minha família, meus filhos também, só que eu não digo nada e você começa a ficar preocupada. No final, você já não se aguentando mais, você pega e diz assim: Marlon, você gostou da comida? E aí eu olho no fundo dos seus olhos e digo assim: deu para o gasto. Você acha que eu receberia um novo convite? Para o gasto não vale para nada. Principalmente quando o assunto é espiritual. Porque o que representa o azeite? Em toda a Bíblia, quando falamos de azeite, de óleo, o que significa? Espírito Santo. Espírito Santo. Sabe, muitas vezes nós, na nossa correria do dia a dia, nós não queremos perder Jesus de vista, mas nós não temos azeite de reserva. Marlon, você está falando de Espírito Santo, você está falando de ter de sobra, sobrando, transbordante na tua vida. Como fazer então, para não sermos pegos de surpresa? Você quer ter o Espírito Santo na sua vida? Você quer ter a presença viva do Espírito Santo? Eu quero fazer um combinado com vocês aqui. Jesus nessa noite, Ele quer chamar você para ter um relacionamento com Ele. Nós muitas vezes falamos de fé, falamos de confiança. Muitas vezes nós queremos e falamos de Jesus. Só que a própria Bíblia, ela diz assim que até mesmo a fé que a gente tem, ela provém de ouvir, do contato da palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ter um contato com Ele. Você quer ter o Espírito Santo vivo na sua vida de maneira transbordante? Tenha relacionamento com Jesus. Se você perceber no final da história, quando as moças que não tinham azeite bateram na porta para participar dessa festa, Jesus, Ele não olhou e disse assim: não, você não vai entrar porque você faz parte dessa ou daquela denominação. Não. Ele não olhou e disse assim: não, você não vai entrar porque o vestido está muito curto, você não vai entrar porque você é fofoqueiro, você não vai entrar por causa de sei lá o quê. Ele simplesmente, Ele olha e diz assim: eu não sei quem são vocês. Eu não sei quem são vocês. Conhecer Jesus, meu querido amigo, minha querida amiga, é assunto de vida ou morte. Entenda isso. A mensagem de Deus para mim e para você essa noite, ela é simples. Ela é simples. Jesus vai voltar. Da mesma maneira, o mesmo propósito que Ele teve quando esteve aqui na terra como homem, nasceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, voltou ao céu. Tudo isso foi por mim e por você. Ele vai voltar outra vez, tenha certeza disso. Quer você acredite ou não, quer aceite ou não, Ele vai voltar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: ontem nós comentamos muito que esse mundo está com os valores completamente invertidos. Não está fácil viver em um mundo escuro como esse. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos de Jesus. Sabe, tem uma regrinha básica que nós fizemos lá na minha casa, e eu quero compartilhar com vocês. Lá em casa nós temos um combinado assim, eu e minha esposa, meus filhos, assim, ó. Ao acordar pela manhã, ninguém fala com ninguém sem primeiro falar com Deus. E olha, eu vou dizer para você, não é fácil depois de uma noite, ao acordar pela manhã,
a mão já vai tateando o celular, né? Eu sei como é que é, o meu telhado é de vidro, eu sei como é que é. Mas nós nos esforçamos e hoje já é um hábito lá em casa. Nós acordamos pela manhã, eu tenho o meu momento de oração com Deus, estudo a palavra, ali eu oro pelos meus diretores, ali eu oro por cada aluninho da nossa escola, embora eu não sei o nome de todos, mas Deus sabe. Eu oro por vocês, pelas famílias. E sabe o que acontece quando a gente faz isso em casa? Eu acordo, converso com Deus, a minha esposa acorda, conversa com Deus. Você sabe que depois, quando eu e ela nós começamos a nos entender melhor? Ela pede para mim lavar a louça e eu não acho ruim. Sério? Eu tenho filho adolescente. E ter filhos adolescentes é uma escola. Sabe de uma coisa? Ele tem um momento dele também com Deus. E sabe o que acontece depois que nós temos essa conversa? Eu com o meu Deus, ele com o dele. Momentos separados. Hoje ele estuda numa outra cidade. Mas quando nós conversamos durante o dia, eu consigo compreender ele de uma maneira melhor. E ele também, eu como pai, ele consegue me compreender, ele consegue compreender o que eu sinto, o amor, a preocupação. Porque nós temos esse combinado, primeiro de tudo. E eu quero dividir. As coisas boas, as boas novas, a gente tem que dividir com os amigos. E eu quero dividir com vocês. Faça esse teste. Lá na sua casa, tenha um momento, acorde pela manhã, clame a Deus, ore pelos amigos, pelos filhos, colegas de trabalho, tenha esse momento especial e você vai ver que as coisas começam a fazer sentido. Vocês lembram do primeiro milagre que Jesus fez, apresentado na Bíblia? O primeiro milagre de Jesus está no Evangelho de João, capítulo 2. Vocês lembram da história? Num casamento como esse que eu acabei de falar, faltou vinho. E vinho era algo muito importante para os casamentos da época. Jesus, ele fez o famoso milagre de transformar a água em vinho. A Bíblia relata o primeiro milagre de Jesus. Jesus, ele quis atender a necessidade dos noivos e proporcionou esse milagre. Esse milagre, ele aconteceu, sabe por quê? Talvez se eu perguntasse para você de maneira individual, você ia dizer assim: Marlon, mas eles tiveram fé. Quando Jesus disse assim, busca as talhas para encher com água, eles buscaram. Quando Jesus disse assim, agora você vai, sirva. Eles tiveram fé, tiveram confiança, fizeram, por isso que o milagre aconteceu. Eu quero dizer para você que também, mas o principal motivo que o milagre aconteceu, e todos os milagres da Bíblia envolvendo Jesus diretamente aconteceram, é porque Jesus estava ali. No primeiro verso ele diz assim, e havia um casamento em Caná da Galileia e Jesus havia sido convidado para o casamento. O milagre aconteceu naquele lugar porque Jesus estava lá. Jesus foi convidado. Agora imagina você acordar pela manhã e convidar Jesus para entrar na sua casa. Olha o que pode acontecer, a revolução que pode acontecer dentro da sua casa. Você quer ter um milagre na sua vida? Convide Jesus para fazer parte dela. Jesus quer fazer a diferença na tua vida. Se prepare para esse grande dia, se prepare. Tenha azeite de sobra, tenha azeite de reserva. Eu tenho um último convite para você aqui nessa noite. E esse convite ele vai ser através de uma música cantada pelo pastor Vitor e pelo Eliezer. Essa música ela tem como título Começando Aqui. Começando aqui.
É uma música que fala sobre entrega. E eu quero convidar a você a prestar atenção nessa mensagem. E no momento em que eles estiverem cantando, se você se sentir tocado em dizer assim: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ter mais esse azeite, eu quero ter mais a presença do Espírito Santo na minha vida. Comece aqui, coloque-se em pé. E eu quero encerrar após esse hino, eu quero encerrar de uma maneira muito assim, plena, tranquila, orando por vocês. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Que Jesus possa ser suficiente para você. Vou repetir, que Jesus possa ser suficiente para você. Amém? Senhor nosso Deus, estamos encerrando mais uma programação aqui da noite e queremos que o Senhor nos abençoe.
pessoas aqui ficaram em pé e querem dizer que te amam, ó Pai. E querem sim ter azeite de sobra nas suas vasilhas. Que possamos entender o seu amor por cada um de nós. Ó Pai, nós te louvamos porque nós somos teus filhos. O Senhor cuida da gente dia a dia, ó Pai. O Senhor tem cuidado dos nossos filhos, o Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem nos amparado dia e noite. E essa semana nós estamos comemorando a grande vitória, a última vitória, na cruz do Calvário. Nos abençoe, despeça-nos novamente para os nossos lares, certos da Tua companhia. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém.